Olá, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos e todas estejam bem, que a graça de Deus esteja no coração de todos. Jesus, ele disse assim: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E Deus falou lá no Velho Testamento: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento à minha palavra. As pessoas hoje são enganadas porque querem ou fingem ser enganadas. Só é enganado hoje quem não estuda a palavra de Deus. Quais são as características de um falso profeta? O que é que nos identifica um falso profeta? Ou seja, as características de um falso profeta é o que está escrito em Tito, no capítulo 1. Você pode conferir conosco lá em Tito, capítulo 1, versículo 10. Se você tiver paciência para aprender, você vai aprender. Até porque nem todos que diz Senhor, Senhor, são profetas de Deus. Aí você vai ver como é que nós podemos identificar um falso profeta. Né? Tito, capítulo 1, versículo 10. É a primeira mensagem que nós vamos pregar. Diz assim: o que nós vamos falar aqui, irmão, não tem nada a ver com a gente ensinar o povo a plantar. Não tem nada a ver a gente ensinar as pessoas a ofertar na obra de Deus. Não tem nada a ver. É bíblico. Jesus, ele era mantido com discípulo com a ajuda das pessoas. É só você ir lá em Lucas, capítulo 8. Então, o que nós vamos falar aqui não tem nada a ver com nós ensinar a lei da semeadura. Então, Tito, capítulo 1, versículo 10, diz assim: os falsos mestres e as falsas doutrinas. Porque existe muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Ou seja, especialmente aqueles que se diz ser crente, evangélico ou cristão. É preciso fazer calar. É preciso fazê-los calar, porque anda pervertendo casas inteiras, ensinando o que não se deve ser enganado, por top ganância. Ou seja, uma da maneira da gente constatar, identificar um falso profeta é quando ele ensina com ganância, quando ele perverte a mente das pessoas por top ganância. E a Bíblia diz aqui que é preciso fazê-los calar. Então, é um dos sintomas, podemos dizer assim, né? É um sintoma, né? É uma característica de um falso profeta. Aqueles frívolos, enganadores, especialmente o da circuncisão, especialmente aqueles que se diz ser um cristão, que anda pervertendo família inteira, ensinando o que não deve ser ensinado, por causa da ganância. Diz Tito, na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10. Então você vai confrontar com essa palavra. Então, é uma das coisas que podemos identificar um falso profeta. É quando ele ensina
são insubordinados, pavradores, frívolos, enganadores, aqueles especialmente da circuncisão. Circuncisão era um corte que cortava no prepúcio da criança masculina, do menino homem, quando nascia, uma semana depois, para constatar que tinham uma aliança com Deus, né? Ou seja, é uma aliança, se cortava o prepúcio. Então, a Bíblia não está falando do ímpio, mas daqueles que se diz ser crentes, evangélico ou cristão, que anda pervertendo família inteira ou casas inteiras, ensinando o que não deve ser ensinado por torpe ganância. É uma das características de um falso profeta e podemos identificar. Agora vamos para Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas 1, 8. Diz assim. Diz assim, Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Qual não é outro, senão o que há alguns de vós perturba e querem perverter o evangelho de Cristo? Vamos voltar para o versículo 6 primeiro. Admiro-me que estejais passando tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quer dizer que existe outros evangelhos, o qual não é outro, senão o que há alguns de vós perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que Cristo pregou, seja ele anátema. Ou seja, admiro que esteja passando tão depressa aquele que nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns de vós perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. O que se entende com essa palavra aqui? Admiro-me que esteja passando tão depressa aquele que nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então é de se admirar alguém que chama nós para outro evangelho que não é o que Cristo pregou, do qual não é outro, senão o que alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então o evangelho de Cristo sempre vai ser um. Ele está apenas sendo pervertido. E Paulo ainda diz, e ainda que venha, que seja nós ou um anjo que venha do céu e pregue um evangelho que vá além do que Cristo pregou, seja ele anátema, ou seja ele amaldiçoado. Seja ele amaldiçoado. Agora, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 até o 10. Efésios 2, 8. Vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Você vai entender como é que a gente identifica um falso profeta. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra de homens, para que ninguém se glorie. Isso é obra de Deus. Somos
feitura dele, criado em Cristo Jesus. Então, a salvação não é pelas obras, é pela a graça de Cristo. Então, como é que a gente podemos identificar um falso profeta? É quando ele retorce a palavra de Deus. É quando ele prega um evangelho que vá além do que Cristo pregou. A Bíblia diz que seja ele anátema. A Bíblia diz que seja ele anátema. E que é preciso nós fazer os frívolos, oradores, aqueles que se dizem ser da fé, se calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras. Ou seja, eles andam pervertendo família inteira. Ou seja, por top, ganância. Está lá em Tito, capítulo 1, versículo 10 e diante. E Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 10. E vai daí por diante. Então, irmãos, como é que a gente identifica um falso profeta? É quando ele prega um evangelho que Cristo não pregou. É quando ele transmite uma mensagem que Cristo não transmitiu. A gente não identifica um falso profeta porque ele errou, porque ele pecou. Não, nada disso. Ninguém se torna uma pessoa errada porque pecou. Não, lógico que não. A gente identifica uma pessoa errada ou um falso profeta pela maneira de proceder diariamente. Uma coisa é um pastor fazer uma pregação aqui e errar numa pregação. Outra coisa é todos os dias ele pregar as palavras retorcidas. Ele está acrescentando, levando o evangelho acima daquilo que Cristo pregou. Quando você prega um evangelho acima do que Cristo pregou, ele é um anátema. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado. E aquele que anda pervertendo casas inteiras por torpe ganância, preocupado só com dinheiro, preocupado só com riqueza, lógico, gente. Eu, como pastor missionário, eu tenho que ensinar você a plantar. É dando que se recebe, é plantando que se colhe, né? Não tem nada a ver com a ganância. Outra coisa é você acrescentar o evangelho pela ganância. De repente você é aquela pessoa que é de dia, de noite, campanhas, corrente, e você só pede. Você é uma pessoa que nunca agradece, nunca abre mão, nunca se preocupa com a obra de Deus. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você tem que estar dando seu carro, sua casa, tudo que você tem para a igreja. Não, isso não é de Deus. Isso é coisa do homem, isso é ganância, isso é quebra de princípio. Eu tenho que ensinar os irmãos a plantar boa semente. Até porque a Bíblia diz que é plantando que se colhe, é dando que se recebe. O que eu não posso aceitar e concordar, as pessoas vivem mortas fazendo campanhas correntes, já parece até um político de tanta campanha. Já parece até bichinho de estimação de tanta campanha, de tanta corrente. Já está preso nas correntes. E quem está preso não está livre. As pessoas não vão na igreja mais e diz assim, ó, eu vou na igreja hoje que eu vou aprender, vou ouvir a palavra de Deus. Não, eu vou na igreja hoje porque eu não posso quebrar a minha campanha. Eu não posso quebrar a minha corrente. A campanha na igreja é como uma campanha política. Só inflama, só cresce no tempo de campanha. É igual às igrejas. Só cresce quando tem campanha. Quando passa a campanha, a igreja esvazia, o pastor fica só
pastora fica só, as pessoas, o pastor fica sozinho porque a campanha passou. Então, quando você vê esse negócio de campanha, conferência, correntes, hoje vai ter isso, hoje na igreja, esse movimento. Movimento não é coisa de cristianismo, não. Ah, mas no passado, missionário, tinha muito movimento, mas porque as pessoas iam até os profetas, as pessoas iam até Jesus. Você não via os discípulos, os apóstolos, Jesus dizer assim, hoje é a campanha, faça uma campanha de uma corrente. Nada disso. O milagre é instantâneo. Então, você identifica um falso profeta pela pregação que ele prega. Se o que ele está falando é baseado com a palavra de Deus. Se o que ele está falando é baseado com o que diz a palavra de Deus. Então, lá em Tito diz o quê? Que é preciso fazer esse povo calar. Porque eles andam pervertendo casas inteiras, destruindo família inteira. Gente, eu conheço famílias que se destruíram porque a mulher esqueceu da família e se dedicou só à igreja. A igreja é o terceiro plano do homem e da mulher de Deus. Primeiramente, Deus. Segundo, família. Deus não instituiu igreja primeiro. Deus instituiu família. Adão, Eva, e depois os filhos vieram. Eram os filhos problemáticos, mas a família está em primeiro plano depois de um compromisso com Deus. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu vou na igreja porque primeiramente Deus, depois a família. É verdade, mas igreja não é Deus. Igreja, algumas é a obra de Deus, algumas, ou seja, 20%. Ué, missionário, e 98% é o quê? Empresas disfarçadas de igreja para não pagar impostos de renda. O máximo 2% são igreja. As outras é empresa disfarçada, porque a igreja é isenta de impostos. Empresa fingindo que é igreja para não pagar impostos. Essa é a verdade. Hoje eu não pode faltar na igreja. Não, gente. Você não pode faltar de ter um compromisso com Deus. Você não pode faltar de ter um compromisso com Deus. Campanha, corrente disso, daquilo outro. Isso é obra de homens. A Bíblia não mostra isso, gente. Então você constata um falso profeta, não é porque ele errou, mas é porque ele vive errando todos os dias. Ele tropeça todos os dias. Então escute, quando você vê um pregador dizer assim, se você não for dizimista, você vai para o inferno, tal. Isso é um falso profeta, gente. Porque o que nós temos de ler aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10? Que a salvação não vem do homem, não vem de obra do homem, vem pela graça de Cristo lá na cruz. A salvação não vem por obra de homem. Se você disser que porque você não dizima, se o pastor disser que você não dizima, você vai para o inferno, ele está dizendo para você que a morte de Cristo não é suficiente para lhe salvar. Eu não estou aqui dizendo, irmão, que você não pode se tornar um ofertante. Oferta é bíblica. Inclusive, se você é uma pessoa que não oferta, você está em falha também. Por quê? Porque a oferta faz parte da obra de Deus. Se você for ler lá em Lucas capítulo 8, você vai ler que Jesus e os discípulos andavam de cidade em cidade, de aldeia, pregando o evangelho, e as mulheres lhe sustentavam com seus bens. Isso aqui não tem nada a ver, gente, com ganância. Quando você vê as pessoas dizendo assim, vou botar Deus na parede,
Deus é ou não é. Tem igrejas que fazem isso aí, irmãos. Esses são sinagogas de Satanás. Espera lá, não citei nome. Eu não citei nome. Mas são sinagoga de Satanás. São sinagoga de Satanás. O que é que diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e diante? Ainda como tem passado tão depressa o evangelho, aquele que nos chamou para a graça. Tem passado depressa o evangelho, porque estão pervertendo o evangelho. Gálatas 1. Mas ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que Cristo não pregou, seja ele anátema, seja ele amaldiçoado. Jesus pregou amor. Jesus pregou fazer para os homens aquilo que você quer que os homens façam por você. É assim que acontece. O amor, ele não é uma religião. O amor, ele não é uma igreja. O amor não é um costume, não é uma campanha, não é uma corrente. Você vê que o amor é tão forte que a Bíblia diz que para tudo existe lei, menos para o amor. Eu digo para vocês, 98% das igrejas por aí, principalmente essas grandes, não são igrejas. Não são obra de Deus. São empresas disfarçadas de igreja. Porque a igreja é isenta de impostos. Eles não querem pagar impostos. E diz que é a igreja. Ou estou mentindo. De repente você é um bispo que está me assistindo. Um apóstolo. De repente você é um pastor, é um padre às vezes. Se eu estiver mentindo, comenta aqui. Mas você tem que ter prova. Você tem que ter prova para dizer que eu estou mentindo. Porque eu tenho prova aqui. Eu tenho medo de ler na palavra de Deus. É preciso fazer calar aqueles que andam de casa, pervertendo casas inteiras, pregando o que não se deve por ganância, por top ganância. E ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que Cristo não pregou, seja ele anátema. Então, lá em João capítulo 7, versículo 24, ele fala praticamente que nós podemos julgar, mas que seja julgar por justa justiça. O que é julgar por justa justiça? É você constatar o que você está vendo e examinar na Bíblia. Se não bate com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você está assistindo, você pode julgar. Se você está ouvindo um hino, uma pregação, e não está batendo com as escrituras sagradas, você pode dizer assim, essa mensagem, essa canção não é de Deus. Isso é julgar por justa justiça. E o que é julgar? Que não devemos julgar para não ser julgado. O que quer dizer isso? É você dizer algo que você não tem respaldo, não tem conhecimento daquilo que você está falando, não tem prova, e aí você se complica. Você está olhando uma trave, um argueiro no olho de alguém, mas está esquecendo da trave no seu olho. Então, entenda uma coisa, julgar podemos, desde que seja de acordo à palavra de Deus. Desde que seja de acordo à palavra de Deus. Eu vejo pregadores aí que só profetiza que Deus vai dar aquilo, que Deus vai fazer aquilo. Outra coisa, se você vê um pregador que não prega as aflições que vai vir no futuro, que não prega o arrebatamento, que não prega a grande tribulação, que não prega a cruz, é um falso profeta, é uma sinagoga de Satanás. É uma sinagoga de Satanás. Isso não é julgar, gente.
Isso é julgar por justa justiça. Por que a Bíblia diz que Jesus vem como ladrão? Porque ele não vai avisar mais. Ele já avisou. Ele já avisou. Agora quem tem de continuar avisando é eu, é você, é nós, avisando as nações que Jesus, ele vai voltar. Que ele vai voltar. Você vê essas campanhas, essas petições exageradas. É identificar um falso profeta, um pregador da sinagoga de Satanás. Mensagem o tempo todo, essa falação de língua o tempo todo, sem respaldo bíblico. É tudo engano. É tudo engano, gente. Acredite no que eu estou dizendo para vocês. Pregadores não têm amor, não estão preocupados em carregar a cruz de um dos outros. Jesus diz, faça pelos homens aquilo que você quer que os homens façam por você. Jesus disse, não empreste algo para alguém no intuito de receber o troco, ou de receber o dobro. Mas faça no intuito de não receber nada. Porque aqueles que faz pelos que têm como retribuir, até os pecadores faz. Ou seja, Jesus disse o quê? Até aqueles que não são cristãos faz pelos outros, na intenção de receber 2 vezes mais ou 3 vezes mais. Essa é a verdade. Você vê essas igrejas por aí que não pregam amor, mansidão, domínio próprio, que não sabe carregar a cruz de um dos outros, como diz a Bíblia. A Bíblia diz, irmão, que o amor não pode ser fingido. Que o amor tem que ser verdadeiro. É fácil de identificar um falso profeta, gente. É com a maneira que ele conduz as pregações, dia após dia. Se não tiver anunciar a volta de Cristo, anunciar o amor, ajudar o próximo, não é uma igreja de Cristo. É uma sinagoga de Satanás. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. João Batista pregava produzir fruto de arrependimento. Comente aqui nos comentários e se você sentir vontade de me ajudar a manter o canal, nos ajudando com a oferta simbólica, de acordo com o seu coração, uma oferta mensalmente, seja de 1, de 2, de 3 reais. Aqui abaixo, nós temos uma chave Pix para você deixar a sua contribuição mensalmente, por livre e espontânea vontade. Tá bom? Escute bem. Uma coisa é você manter e ajudar a obra de Deus. Outra coisa é você focar o pregador, todo dia focar na mesma pregação, ensinando o povo só bens materiais, só dinheiro, só riqueza, só cura. Tudo isso Deus tem, gente. Mas o propósito de Deus para o seu povo, primeiramente, é dar a vida eterna. Amém? É dar a vida eterna. Então, ainda que venha um anjo do céu e pregue um evangelho que Cristo não pregou, seja ele anátema. Como tem passado tão rápido o evangelho da graça. Ou seja, que não é outro evangelho. É apenas o evangelho retorcido. O evangelho é o mesmo. Apenas estão retorcendo o evangelho. A Bíblia diz, seja ele anátema. Ainda que venha um anjo do céu. Qual foi o anjo que veio do céu? Jesus. Ou seja, o que é que diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8? Ainda que Jesus venha do céu e pregue um evangelho que ele não pregou anteriormente,
seja anátema, seja ele amaldiçoado. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque Jesus nunca vai vir para pregar o evangelho de novo, ainda mais e muito menos o evangelho retorcido. E é preciso, lá em Tito, capítulo 1, versículo 10. Você pode notar aí, volta o vídeo e nota as passagens bíblicas que você está ouvindo. Tito, capítulo 1, versículo 10. É preciso fazer os pauradores, frívolos, enganadores, esses que se diz ser da circuncisão, ou seja, esses que se diz ser cristão, evangélico, crentes, que retorcem o evangelho. É preciso fazê-los calar, porque anda destruindo famílias inteiras, lares inteiros, pregando o que não se deve. Tito, capítulo 1, versículo 10 e diante. Destruindo família inteira. Tem famílias se destruindo. Eu conheci uma obreira lá no Goiás, não vou falar a cidade, que o marido, o senhor, andava sujo e amarrotado. Enquanto isso, o pastor dela, que ela congregava, andava limpo e passado, que ela lavava e passava o pastor. Nasceu um ciúme nesse senhor, queria trabalhar quando era 10h30, estava indo para casa. Como não desconfia? Como não desconfia? A mulher se via os outros, porém o marido ela não se via. É suspeito, gente. É suspeito. Deus abençoe, Deus ilumine a todos, no nome de Jesus. É fácil. Isso não foi julgar, gente. Julgar se eu estivesse pregando fora da palavra de Deus. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. É fácil identificar um falso profeta. O problema é que muitos estão tão com a mente pervertida que não conseguem ver mais os falsos profetas. Mesmo eles mostrando que são falsos profetas, eles não conseguem decifrar. O povo não está conseguindo decifrar quem realmente os falsos profetas. Deus abençoe e que Deus te ilumine. Se você desejar me ajudar, independentemente de valores, está aqui abaixo a nossa chave Pix. Nos ajude a manter o canal. Precisamos dar melhores imagens do canal, um som melhor. Que valor, missionário? Não sei. É você e Deus. Aquilo que Deus propôs no seu coração. Faça isso todos os meses, independentemente de valores. Tá bom? Posso contar com você? Deus abençoe. Deus ilumine. Amém.